Tudo bem, pessoal? Sou o professor Patielli e nesse bloco a gente continua aqui com o nosso curso de elaboração da LOA e a gente continua trabalhando com aspectos estruturais. Nessa aula, especificamente, a gente vai tratar da vinculação da LOA com o PPA e com a LDO. Quais são os pontos que você não pode deixar de observar quando elaborar a LOA e quais são as conexões que você vai ter que fazer entre LOA, LDO e PPA, beleza? Então vamos lá. Então, integração da LOA com o PPA e com a LDO. Então, inicialmente, o que é que a gente tem que saber? Que a gente tem um PPA a cada 4 anos. E cada ano você vai ter uma LDO e uma LOA. Ou seja, o mesmo PPA, isso é importante, o mesmo PPA, ele se relaciona com 4 LOAs distintas para 4 anos diferentes. Esse é o primeiro aspecto muito importante. Só que isso aí é bonito, etc. A dúvida é como é que na prática eu consigo fazer essa vinculação. Esse é o ponto importante. Beleza? Então, vou pegar como exemplo o PPA federal. Então você tem o PPA 2020 a 2023, aí você tem que ter os níveis estratégicos, você tem um nível tático no PPA e a LOA você tem um nível operacional. Qual é o ponto importante? Você está vendo que tem uma seta aqui na cor verde. Você tem aqui os programas finalísticos e tem as ações dos programas finalísticos. Ou seja, a chave de conexão do PPA com a LOA, do PPA com a LOA, são as ações que estão na LOA. Cada ação na LOA, que pode ser do tipo atividade, projeto ou operação especial, isso a gente já aprendeu na unidade didática 1, cada ação dessa vai se vincular com o programa. Então, quando você coloca a classificação programática na LOA, a reunião de todas essas ações que compõem os programas, eles devem ir para o PPA. Então, se o seu PPA trabalha com 4 anos, para o ano 1, para o ano 2, para o ano 3, para o ano 4, para cada ano desse, quando você for elaborar a LOA, os valores que você vai colocar na LOA devem estar compatíveis com o PPA. O que é que pode acontecer às vezes? Pode ser que ao longo dos anos, lá pelo 3º, 4º ano, o valor que você ia gastar em determinada ação está acima do valor que estava no PPA. Isso não é nenhum problema. Você pode rever o valor numérico que estava no PPA para compatibilizar o gasto da LOA com o PPA. Você não pode dizer assim, já que no PPA só tinha isso, eu não vou gastar tudo isso na minha LOA. Até porque a LOA você vai considerar realmente dados mais próximos da realidade. Você vai estar trabalhando com receitas mais próximas da realidade. E o PPA, quando você fez, à medida que você faz o PPA e à medida que você se distancia entre a data da publicação e a data da execução das LOAs para os anos seguintes, é óbvio que vai ter um delay. É óbvio que a informação mais segura é a informação de ontem e não a informação de 2 anos atrás. Esse é o primeiro aspecto importante. O segundo aspecto é o que eu já falei aqui. O primeiro aspecto é esse, que à medida que você se afasta, você vai perdendo a confiabilidade dos dados. O segundo aspecto é, você precisa ter um ponto de conexão entre os dois instrumentos. O ponto de conexão que o âmbito federal usa é exatamente a ação orçamentária. Então, cada ação orçamentária está vinculada a um programa. Todos esses programas estão no PPA. E aí eu vou dar outro exemplo agora, que é os programas de gestão. A mesma coisa, você vai ter ações dos programas de gestão. Um ponto importante, que aí no âmbito federal não funciona dessa forma, como funciona em alguns estados, no âmbito federal como é que funciona? No PPA você só tem programas finalísticos, programas de gestão e acabou. Só que existem os programas de operações especiais, que são os programas das transferências constitucionais legais e são os programas por exemplo, relacionados ao serviço da dívida, que é o refinanciamento da dívida e encargos da dívida. Esses programas, eles só constam na LOA, eles não vão para o PPA. Não importa se o seu estado, se o seu município coloca no PPA tudo ou coloca no PPA igual na União, só os programas finalísticos e os programas de gestão. O importante é que se você colocar os programas de operações especiais, que são os programas relacionados a serviço da dívida, as transferências constitucionais e legais, se você considerar esses programas no PPA, não tem problema. O importante é que você vai ter que pegar as ações na LOA que estão vinculadas a esses programas na LOA e ver se bate. Ou seja, você vai ter uma chave primária, a chave primária de conexão vai ser os programas que vão estar na LOA e vão estar no PPA. Depois que esses programas vão para o PPA, como você já tem a chave primária
que é o programa, você pode pegar esse programa e querer saber desse programa quanto você vai investir em despesa corrente, quanto você vai investir em despesa de capital. Ou seja, por meio da conexão programa, você vai pegando dados para o PPA a partir das suas LOAs. Por exemplo, eu quero ter uma visão da despesa, se ela é do orçamento fiscal, Seguridade Social e investimento. Eu quero ter uma visão da despesa dentro do programa, se aquela é despesa corrente ou capital. Por meio do programa, por meio de uma relação matricial, você consegue chegar no PPA qual o volume de despesa corrente e capital da LOA, qual o volume do orçamento fiscal, Seguridade Social e de investimento no PPA a partir de 4 LOAs. Mas para isso você precisa ter uma chave de conexão. A chave de conexão no âmbito federal é o programa e é o que eu recomendo que você tenha essa mesma chave para as LOAs. Perfeito? E aqui no âmbito federal, como eu já falei, você tem os programas finalísticos, gestão e operação especial. Na última versão do PPA, cada programa de gestão, certo? Vai ter um programa de gestão para cada poder. Antigamente, cada ministério tinha um programa de gestão. Atualmente, na versão mais atual, certo? Cada poder tem um programa de gestão. Então, você vai ter um programa de gestão para todo o executivo, um programa de gestão para o legislativo, outro para o judiciário, outro para o Ministério Público, outro para a Defensoria Pública. E você vai ter um programa de gestão para as empresas estatais dependentes. Basicamente, seria isso. Perfeito? Agora, vamos falar sobre LDO. A LDO, como é que ela se conecta com a LOA? Então, a gente viu que entre LOA e PPA, conexão principal, o programa, a classificação programática. Agora a gente vai falar da conexão da LDO com a LOA. Entre LOA e LDO, a conexão vai ser as metas de resultado primário e as metas de resultado nominal. Então, você vai ver que na unidade didática 3, que vai ser as próximas aulas, né, depois que a gente fechar a unidade didática 2, na unidade didática 3 a gente vai calcular aqui, nós juntos, a meta de resultado primário a partir da meta de resultado nominal. Essa meta de resultado nominal e primário, elas já são dadas na LDO. Então, se a sua LDO, que você elaborou, você estabeleceu determinada meta fiscal de resultado primário e resultado nominal, que eu vou mostrar como é que se calcula isso na unidade didática 3. Quando você determinar que a meta fiscal de resultado primário e nominal é aquela, quando você vai elaborar a LOA, você vai ter que respeitar esse teto de resultado primário e nominal. Basicamente, esse teto, ele vai impactar sobre quem? Ele vai impactar sobre as despesas primárias. Então, quando a gente fala sobre meta de resultado primário, a sua receita, ela é finita em termos de arrecadação. Se você tem uma meta de resultado primário X e a sua receita primária vai ser, por exemplo, 10 milhões de reais, e aí você quer ter como meta de resultado primário 1 milhão de reais. 10 milhões menos 9 vai dar 1 que você precisa. Então você já está me dizendo que a sua despesa primária no máximo pode ser 9 milhões. Onde eu quero chegar com isso? Quando você coloca na LDO as metas fiscais para os anos seguintes, para o ano de referência e os seguintes, você meio ali que já está amarrando quanto você admite gastar de despesa primária no ano seguinte. Quando você for elaborar a LOA, você vai olhar para a LDO, vai pesquisar quais são as metas fiscais de resultado primário e resultado nominal definidas, e a partir disso, você vai definir quanto você vai gastar, por exemplo, de despesa primária no ano seguinte. Os gestores que já estão há mais tempo na estrada, o que é que eles fazem? Eles já fazem esse cálculo da LOA, já na elaboração da LDO, para não colocar uma meta na LDO, e na hora da elaboração da LOA, ficar uma coisa totalmente diferente, e aí você vai precisar fazer um projeto de lei alterando a meta da LDO. Então, o ideal é quando eu estou elaborando a LDO, eu já ter na minha cabeça a preocupação de quanto realmente a minha meta de resultado primário na LOA, efetivamente eu vou conseguir obter, alcançar. Para, na hora que eu fechar a meta da minha LDO, eu não colocar uma meta nem muito a mais, nem muito a menos, mas uma meta próxima da realidade, a minha realidade com base na minha LOA. Isso é importante, porque se você não fizer isso, e você fecha uma meta qualquer aqui na LDO, só por constar, na hora que você for elaborar efetivamente a LOA, se a sua meta não se aproximar, não for compatível com a meta da LDO, só tem uma saída. Você vai ter que fazer um projeto de lei específica alterando a meta da LDO. Se não fizer isso, e o chefe do executivo ignorar o alcance das metas de resultado primário, o que é que isso vai gerar? Isso vai gerar, em última instância, o quê?
Isso vai gerar, em última instância, certo? Pode gerar, inclusive, um processo de impeachment para o chefe do executivo, porque ele está descumprindo as metas da LOA, sabendo que ele já tinham sido fixadas na LDO. Então, por isso que eu estou falando, se a sua LOA, a meta ficar muito diferente da LDO, e você sabe que não vai alcançar, saída, reveja a meta da LDO. Para evitar isso, quando for elaborar a LDO, já pense milimetricamente qual vai ser realmente a sua meta de resultado primário e nominal na sua LOA, ainda que seja em abril, e que você só vai elaborar e enviar o projeto de LOA em 31 de agosto, sem problema. Antecipa esse problema para você evitar um problema futuro, perfeito? Então aqui diz isso, que você, na LDO, você vai ter um anexo de metas fiscais, e aqui você vai ter os resultados primários e nominal, perfeito? Basicamente é isso. Aí eu trouxe aqui como exemplo a LOA, a LDO para a LOA 2019, então temos aqui 2019, 2020, 2021. Se a gente estivesse no ano de 2020, pensando em 2021, aqui seria 2021, 2022, 2023, se a gente considerar que a gente está em 2020. E aqui a mesma coisa, né? Se eu considerasse isso aqui para a LOA 2021, né? Aqui seria 2022, 2021 a 2023. Então aqui seria 21, aqui seria 22 e aqui seria 23. Ou seja, eu preciso chegar no resultado nominal que eu quero. E eu preciso chegar no resultado primário que eu quero. Você está vendo que no âmbito federal, o resultado primário ele está negativo. Se o seu resultado primário está negativo, eu já te adianto. A sua dívida está aumentando, porque você não está conseguindo nem pagar os juros. E se você não está nem conseguindo pagar os juros, você não está pagando nem juros, nem reduzindo a dívida. Mas essa é a situação do governo federal nesses anos aqui, 2019, 20 e 21. Perfeito? E aí, só para deixar claro, como é que eu calculo a receita e despesa primária? Você vai ver que, para eu calcular a receita e despesa primária, que vai gerar o meu resultado primário, que é o que está aqui, ó, só voltando aqui no slide, eu tenho que pegar a receita primária menos a despesa primária. Como é que eu calculo a receita primária? São essas aqui. Mas como é que eu acho as receitas primárias? Eu pego todas as receitas orçamentárias e excluo as receitas financeiras. Essas aqui, ó. Como é que eu chego nas despesas primárias? Eu pego todas as despesas orçamentárias e excluo as despesas financeiras. Isso aqui vai ser igual a isso aqui. Fazendo a mesma lógica com o anterior. Como é que eu chego nas receitas primárias? Eu pego as receitas orçamentárias menos receitas financeiras, vai ser igual a receita primária. Aqui é a mesma lógica, ó, de novo. Como é que eu chego nas despesas primárias? Eu pego as despesas orçamentárias, subtraio das despesas financeiras, vou chegar nas despesas primárias. Então, só para dar um exemplo, se aqui fosse 10 milhões e aqui fosse 2 milhões, as minhas despesas primárias seriam 8. Por eliminação, você chega lá. E aqui está o resultado primário e nominal acima da linha. A gente vai demonstrar isso de novo mais à frente, mas receita primária menos despesa primária é o resultado primário acima da linha, menos os juros nominais pagos, resultado nominal acima da linha. Lembrando que no cálculo do resultado primário e nominal, a gente usa regime de caixa, tá? Receita arrecadada e despesa paga. E pelo resultado abaixo da linha, eu pego a variação de duas dívidas. Eu pego a dívida do ano passado, subtraio com a dívida desse ano. E aí, se a minha dívida diminuiu, o meu resultado nominal foi positivo. Se eu quiser chegar no meu resultado primário, eu pego o meu resultado nominal, somo os juros, aí eu chego no resultado primário abaixo da linha. Perfeito? Isso aqui é importante, esse outro item, que é quanto eu posso aumentar de despesa obrigatória de caráter continuado. Dentro das despesas obrigatórias de caráter continuado, entre outras coisas, estão as despesas com o pessoal. Então, essa margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado é quanto você pode avançar nas despesas, por exemplo, de pessoal. Esse dado é importante, ele consta na LDO, e a partir dele você vai tomar a decisão de aumentar algumas despesas em caráter permanente. Porque uma vez aumentada a despesa com o pessoal, você não consegue reduzir. Uma vez aumentado um benefício assistencial, você não consegue reduzir, a não ser que a pessoa não faça mais jus àquele benefício assistencial.
Mas se ela faz jus ao benefício e você aumentou o valor não vai cair. Perfeito? E os riscos fiscais, pessoal, eles não impactam diretamente a LOA, mas eles impactam diretamente. Por quê? Porque com base nos anexos fiscais, você vai definir a sua reserva de contingência e a sua reserva de contingência, certo? Você vai usar para conter alguma situação drástica que ocorra no anexos fiscais, como, por exemplo, uma pandemia, como, por exemplo, um desabamento, uma catástrofe natural ou uma catástrofe não natural. Em função disso, você vai abrir créditos extraordinários e pode usar como fonte a reserva de contingência. Então, qual é a conexão do anexos fiscais com a LOA? Riscos. Seria a reserva de contingência. Então, a sua reserva de contingência tem que estar compatível com os riscos que você entende que podem acontecer. Então, até agora, resumindo até a aula até agora, quando a gente fala de PPA e LOA, a conexão é o programa. Quando a gente fala de LDO e LOA, a conexão principal no anexo de metas fiscais são as metas de resultado primário e as metas de resultado nominal. Quando a gente fala de conexão entre a LOA e o anexo de riscos fiscais, a linha, o ponto de conexão seria a reserva de contingência. Perfeito? Então seria isso. E a nossa aula, certo, pessoal, fica por aqui. Então, acabei de fazer um resumo dos 3 pontos mais importantes dessa aula. Então, quando você vai elaborar sua LOA, você deve olhar para esses 3 pontos. PPA, os programas. LDO, 2 coisas. Metas fiscais e os riscos fiscais com os objetivos que eu passei ao longo de todo esse vídeo. Beleza, pessoal? Então, encerramos por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.